Salve Maria. Os pecados contra o Espírito Santo. No Evangelho, nos fala de certos pecados contra o Espírito Santo, que não serão perdoados nem neste mundo, nem no outro. Mateus 12, 31 ao 32. Também Marcos 3, do 28 ao 30 e Lucas 12, 10. Que classe de pecados são esses? Uma noção geral. Os pecados contra o Espírito Santo são aqueles que se cometem com refinada malícia e desprezo formal dos dons sobrenaturais que nos retrairiam diretamente do pecado. Se chamam contra o Espírito Santo porque são como blasfêmias contra essa divina pessoa, ao que se atribui a nossa santificação. Cristo qualificou de blasfêmia contra o Espírito Santo a calúnia dos fariseus que falava em relação aos seus milagres e diziam que era pela virtude do Beelzebu, príncipe dos demônios. Mateus 12, do 24 ao 32. Então vamos lá, alguns pecados. Era um pecado de refinadíssima malícia contra a mesma luz que tratava de destruir em sua raiz os motivos de credibilidade do Messias. Número e descrição desse pecado. Em realidade, os pecados contra o Espírito Santo não podem reduzir-se a um número fixo e determinado. Todos aqueles que reúnem as características que acabamos de assinalar podem ser qualificados como pecados contra o Espírito Santo. Porém, os grandes teólogos medievais, eles enumeram 6 mais importantes, que recorremos à continuação no texto agora. O primeiro é o desespero, entendido em todo o seu rigor teológico, ou seja, não como simples desalento. Antes, é a dificuldade que se apresenta na prática da virtude e da perseverança no estado de graça. E com uma obstinada persuasão de impossibilidade de conseguir de Deus o perdão dos pecados e a salvação eterna. Foi o pecado do traidor Judas, que se lançou no desespero, jogando para longe de si a infinita misericórdia de Deus, que, sem dúvida, haveria perdoado o seu pecado, se ele, de fato, houvesse se arrependido. Outro pecado contra o Espírito Santo, o segundo, é a presunção, que é o pecado contrário ao anterior, o desespero, e se opõe por excesso à esperança teológica. Ele consiste em uma temerária e excessiva confiança na misericórdia de Deus, em virtude da qual se espera conseguir a salvação sem necessidade de arrepender-se dos pecados, e se continua cometendo tranquilamente, sem temor, os pecados, sem pensar nos castigos de Deus e sem temê-los de forma alguma. Desta forma, se deprecia, se despreza a justiça divina, cujo temor retrai o pecado. Terceiro ponto é a impugnação da verdade conhecida, ou seja, negar
a verdade conhecida que se apresenta, né? Não por simples vaidade ou desejo de ter obrigações impostas. Não por isso, mas por uma malícia deliberada a pessoa ela não quer reconhecer a verdade. Ela ataca os dogmas da fé, que são suficientemente conhecidos, e ela tem uma satânica finalidade de atacar a religião cristã e apontá-la como falsa e duvidosa. Desta forma, se deprecia o dom da fé, oferecido de forma misericordiosa pelo Espírito Santo, e se peca diretamente contra a luz divina que é dada à pessoa. Ou seja, é negar por malícia, por maldade mesmo, a verdade conhecida. E ainda atacar a fé, né? Debochar com todo rigor satânico. Né? O quarto ponto seria a inveja do proveito espiritual do próximo, ou dos dons recebidos do próximo, né? Os dons espirituais. É um dos pecados mais satânicos que se pode cometer, porque com ele não só se tem inveja e tristeza do bem do irmão, mas sim da graça de Deus que cresce no mundo. É o que afirma São Tomás de Aquino. Né? Entristecer-se pela santificação do próximo é um pecado direto contra o Espírito Santo, que concede de forma benigna os dons interiores da graça para a remissão dos pecados e santificação das almas. É o pecado de Satanás. A quem tem, no caso, ele tem inveja da virtude e da santidade do justo, né, Satanás. E quem comete esse pecado, esse quarto pecado, que é a inveja dos dons espirituais, do proveito espiritual do próximo, se assemelha a essa atitude de Satanás também. O quinto seria a obstinação no pecado. Ou seja, alguém que ele rejeita as inspirações interiores da graça e ele rejeita os santos conselhos das pessoas sensatas e cristãs. E acaba se entregando com tranquilidade às classes de pecados mais refinadas e maliciosas, e ele se rebela contra Deus. Esse é o pecado daqueles fariseus a quem estavam qualificados de duras cerviz, né? O Santo Estevão qualifica eles assim, que eram de duras cerviz e incircusos de coração e de ouvidos também, coração e ouvidos fechados. Ele falava, né? Vós sempre haveis resistidos ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51. E o sexto é a impenitência deliberada, ou então a impenitência final, que nós chamamos. É o que se torna uma determinação de não arrepender-se jamais dos pecados e de resistir qualquer inspiração da graça que possa impulsionar ao arrependimento. É o mais terrível dos pecados contra o Espírito Santo, já que se encerra voluntariamente e para sempre as portas da graça. Se fecha, melhor dizendo, né? Se encerra porque a pessoa mesmo fecha para ela. Se na hora da morte dizia um infeliz apóstata, ele dizia o seguinte, esse apóstata, né, que negou a fé. Se eu pedir um sacerdote para confessar-me, ele dizia isso na hora da morte, né? Se ele pedisse na hora da morte. Se eu pedir um sacerdote para confessar-me, não traga-me, pois eu estarei delirando. Não me traga, sacerdote, mesmo que eu peça, porque eu estarei delirando na hora da morte. Olha aí, a que ponto chega, né? Esses pecados, eles são de forma absoluta irremissíveis? O Evangelho nos diz que o pecado contra o Espírito Santo
Não será perdoado nem neste século nem no vindouro. Mateus 12:32. Porém, há que interpretar retamente estas palavras. Não há e nem pode haver um pecado tão grave que não pode ser perdoado pela misericórdia infinita de Deus, se o pecador se arrepender devidamente dele neste mundo. Porém, como precisamente o pecado contra o Espírito Santo, ele expulsa, né? Ele rechaça a graça de Deus e se obstina voluntariamente em sua maldade. É impossível que a pessoa que permanece nessa dureza de coração e não quer ser perdoado, ela seja perdoada desse pecado, porque ela quer permanecer no pecado. No qual Deus ele abandona de forma definitiva se a pessoa decide-se não querer o perdão. Não é que o pecador não possa ser perdoado. Ele, na verdade, não quer ser perdoado, não quer arrepender-se. E então ele morrerá obstinado no seu pecado. A convenção e volta a Deus de um desses homens que tem essa atitude satânica não é de forma absoluta impossível. Porém, seria uma ordem sobrenatural, um milagre tão grande como em uma ordem natural, como acontece a ressurreição de um morto. Ou seja, uma pessoa que está com o coração desse jeito, petrificado por esses pecados, é um milagre tão grande como se um morto ressuscitasse. Não é impossível, mas é um milagre extraordinário alguém que está com o coração tão duro assim querer voltar para Deus e arrepender-se. Mas é possível, embora seja muito difícil, né? Então aqui a gente elencou, né, os 6 principais pecados contra o Espírito Santo: o desespero, a presunção, negar a verdade conhecida, a inveja dos dons espirituais do próximo, a obstinação no pecado e a impenitência final ou deliberada, que extraído do livro Teologia Moral, do Roio Marinho.